a nossa sexta história favorita do Wolverine é a Atração Fatal. O que acontece nessa história, Creed? Por que ela merece estar nessa lista? Cara, isso aí, quando eu fui pesquisar, né, grandes histórias do Wolverine, porque assim, eu tinha aquelas que já são do meu gosto, que falou melhores histórias, já fixei pra colocar, né, mas aí tinha a galera indicando, e a Atração Fatal quase sempre entra, inclusive teve uma grande referência, um dos grandes momentos de X-Men 97, foi esse momento icônico aí que está na capa, que é quando o Magneto, num ataque fulminante ao Wolverine, extrai o adamantium do corpo dele. Uma cena agonizante, né, e terrível, que marcou muito o herói, que ficou por um tempo sem o adamantium. Isso trouxe sequelas físicas para ele. O Márcio, que era ainda um jovem padawan na época que isso aí saiu, né, deve se lembrar, e imagina o choque, né, Márcio, de ter lido isso na época da Abril ainda, quando esse adamantium foi extraído. Meu, deve ter sido tenso, né, cara? Com certeza, vai passando, ver se tem mais coisa pra mostrar pra galera, olha que legal. Tem, vou pegar outras imagens aqui. Isso, olha como ele fica, como o Chris falou, tem consequências físicas nele, né? Ele volta a ser mais animal do que homem depois que isso acontece. E eu tava vendo os bastidores dessa história, Creed, que fala que era uma brincadeira que rolava nos sagões da Marvel, né? De que havia osso embaixo do adamantio, era meio que uma piada. Que daí isso foi levado, né, pros quadrinhos ali, nessa história. E, cara, foi um sucesso, fez parte, assim, da origem do Wolverine mesmo, né? Foi muito. A galera começou a falar, poxa, faz sentido, já que o adamantio cobriu todos os ossos do personagem, então faz sentido que ele tinha uma garra de osso ali por baixo. Então isso é bem legal. Apresentou também equipes criativas que marcaram até hoje. Eu posso dizer que eu sempre fui fã, por exemplo, do Andy Kubert, né? Ele já tinha feito outras coisas, mas essa fase dele no Wolverine, acho que é a que mais marcou pra mim. Ele tá muito em alta. Ah, não, essa época é muito boa. Muito boa, muito boa. Grandes. Ele, o Adam Kubert, o Scott Lobdell colaborando nas John histórias. Romita também, assim, no topo da carreira também. Monstro. Aqui é Romita, ó. É a Romita, verdade. A Romita, no topo da carreira. E a capa, né? Olha essa cena. A hora que estoura, ele arranca mesmo, né? Isso mesmo. Quem não leu ainda, quem só ouviu falar, pode ir atrás. O nome da história é Atração Fatal. Saiu em alguns encadernados aqui, dá pra achar em formatinho também. Tem uma edição completa no formatinho também, essa história, enfim. Vai sair agora de novo na Panini, vai chegar na lojinha em breve. Vai sair, eu acho que no X-Men... Ai, como é que chama aquele selo que tem as melhores histórias aí do X-Men? Lendas X-Men, será? Não, eu acho que não. Os maiores clássicos. Cara, não lembro agora, eu vou procurar aqui. Tem um nome certo lá, essa coleção aí. Tá. Não, mas eu vi que vai lançar de novo. Excelente. Olha isso aqui, caraca. Não, e esse desenho, a borboleta ali em cima, todo esse painel é muito legal. Lindo demais, cara. Olha isso. Lá, muito fera. Ed Kubert, os irmãos Kubert aí mandando muito bem, cara. Muito fera. Porque daí tem toda uma... Pro Wolverine sair desse estado animal, ele tem uma ajuda da Elektra. Toda essa fase é muito, muito marcante, cara. Bem legal mesmo. É verdade, é isso mesmo. É muito bom, cara. A própria história em si é legal, mas ela também abre, assim, margem pra muita história bacana aí. Puts. O Diego ajudou a gente. Maiores sagas dos X-Men. E sai nesse mês, exatamente. Tá previsto pra agora. Exatamente. Excelente. Nossa, perfeito. Boa, valeu. Tava difícil de lembrar. Bom, vamos pro quinto lugar? Quinto lugar. Opa, eu acho que o Creed caiu aqui, eu tô achando. Eu acho que o Creed caiu por alguns segundos aqui. Bom, enquanto ele reconecta, vou continuar falando sobre o filme do Deadpool, então. Eu vi que o Bruno falou que foi assistir, né? É isso. Quem não foi ainda, vá assistir. Tem bastante coisa legal. O Creed já voltou, já. Foi muito rápido. Aí, Creed. Não, fiz burrada aqui, voltei ao invés de voltar na pasta, voltei. Creed, a audiência caiu assim, 90%, que o pessoal veio pra te ver, né? Aí se um sair aí, já é 90%. Metade. Brincadeira. Poxa. Não, mas o mais importante é que o Kevin Feige tá assistindo. É isso, com certeza. É daqui que ele tira ideias, né? Ele vê uns caras que nem o Diego dando ideias, aí leva pro universo Marvel, com certeza. Eu trouxe uma historinha aqui, né, pra quinto lugar, até tive que convencer o Márcio de colocar na lista aí, porque é uma grande história. Eu tô no pé da Panini lá, cobrando que eles lancem a fase do Greg Rucka, que é uma fase bem curtinha. Eu acho que são em torno de 20, 19 capítulos, mas é uma fase muito marcante do Wolverine, muito boa. E ela tem como um dos primeiros arcos o seguinte, o Wolverine, que é chamado de Coiotes da Fronteira. Então o Wolverine, ele vai lidar, não é mais com um negócio de vilão e tal, ele vai enfrentar tipo uns crimes comuns. A pegada bem Greg Rucka mesmo, né? E ele vai procurando e investigando uma situação, e quando ele abre um caminhão, que ele estava caçando lá, achando que era algum tipo de crime, não lembro exatamente, mas ele abre e tá um monte de moça lá dentro. É tráfico sexual. E é uma história que saía na mensalzinha do Wolverine, não teve aqui outras edições, né? Mas que merecia o seu encadernado, porque é uma história bem densa.
E aí, o Wolverine, ele tem que lidar com questões assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou agir pelo meu instinto animalesco e massacrar os caras, eu vou agir pela justiça e vou deixar um pouco na mão da lei para resolver esse negócio. Então, assim, os dilemas que ele envolve, a ação e o lado mais, vamos dizer, ao mesmo tempo detetivesco e comum, da rotina comum do Wolverine, eu acho que é o que marca muito essa fase aí, viu? Cara, o Greg Rucka é um escritor, assim, muito top. Ele é um cara que ele até merece mais destaque. Se bem que ele anda tendo, né? Saiu agora uma fase de Justiceiro, que a Panini publicou numa edição só, Creed, completa, né? A fase que ele escreveu pro Justiceiro. Então talvez esteja mais próximo do que você imagina, né? Alguma coisa do Greg Rucka pro Wolverine aí. Pra quem não lembra desse escritor, ele também fez aquele Riqueteia, né? Que é o Batman com a Mulher Maravilha, né? Sabe um outro que ele fez também, Creed, que a gente conversou esses dias? O Old Guard, que é uns quadrinhos que são inéditos no Brasil, mas já viraram um filme, né? Aqui no Netflix e tal. Isso aqui, ó. Ah, peraí. Eu tô lendo. É verdade, é dele também, excelente. Denso demais, muito legal, ação pura. Muito bom, muito bom. Greg Rucka é um dos grandes nomes, né? É um dos grandes nomes, realmente. Então, nosso top 5 das melhores histórias aí que vale a pena a gente dar uma olhada. É realmente essa pegada do Wolverine que é pouco usada, né? A gente sempre vê o Wolverine envolvido com coisas estelares, né, Chris? Sempre assim, alienígenas e tudo mais. Então, ver ele como um herói urbano é perfeito, porque ele tem essa pegada urbana mesmo, né? Ele é violento, ele é sombrio, ele é um cara que se dá bem sozinho. Então, o Greg Rucka conseguiu chegar a isso. Muito bem. Vamos agora para o nosso quarto lugar. Quem vai fazer as honras aí é o Márcio, um clássico do Wolverine. Um clássico, Wolverine, né? Então, história escrita aí pelo Frank Miller, em parceria, né? Mas Frank Miller estava à frente das ideias aí nessa época. Toda vez que essa história ela é relançada, ela vem como com o nome do Frank Miller atachada. E por que ela é tão importante? Porque ela foi publicada no momento que as pessoas sabiam muito pouco, né, do Wolverine. Roteiro do Chris Claremont, né? E a galera assim não tinha ideia de como que o Wolverine era fora dos X-Men. Então essa história ela veio para preencher essa lacuna. Ela mostra para os fãs um pouco do caráter do Wolverine, né? De como ele pensa, do que é importante para ele, né? Então a gente descobre que ele é um cara muito honrado. A gente descobre assim esse passado meio samurai que ele teve. Então ele treinou, né, do outro lado do mundo, né, na parte oriental do mundo. E ele traz algumas dessas coisas com ele, né? Então embora ele seja violento e tudo mais, ele usa todo esse treinamento ninja, esse treinamento samurai que ele tem para ajudar ele a controlar essa parte selvagem e tal. E isso acaba culminando assim num personagem muito complexo. O Wolverine não é só um cara que sai matando por aí. Ele tem muita complexidade e eu acho que isso explica porque ele é tão relevante até os dias de hoje, viu, Creed? Eu acho. Exato. Não, e na época o Miller estava na alta assim, do desenho dele, né? Aqui a gente vê já um pouco na roupagem aquele estilo de sombreamento dele e todo aquele lance da dinâmica, daqueles painéis maravilhosos que ele faz nos desenhos antigos dele, né? Inclusive com essa pegada dos ninjas que ele tanto gostava e gosta ainda, né? Aqui temos uma das capas clássicas, uma das melhores edições que já saíram no Brasil de Wolverine, que já saiu aqui com outro título, você até tinha na loja, né, Márcio? Tinha um outro Dívida nome. De Honra. Dívida de Honra, já saiu essa história com esse nome aqui. Aqui o Wolverine lutando com os samurais, né? Então, pouca gente sabe assim, o Wolverine, ele teve um primeiro título solo, que foi esse, então a gente pode chamar assim de Wolverine volume 1, que teve só 4 capítulos. E depois rebutaram o número, e aí ficou o Wolverine, que seria volume 2. E aí tem o começo, a fase do Claremont com o John Buscema, e aí finalmente se chega às edições que estão saindo agora, não dava para colocar como uma história só, mas é uma fase incrível, que é a fase do Larry Hama, né, que é muito boa, né? Então, quem quiser ser os primórdios do Wolverine, pega a fase do Claremont com o Byrne nos X-Men e parte para o Wolverine, que você vai ver o começo da vida do cara aí. Exatamente. As primeiras vezes que a gente ficou sabendo de algumas coisas que hoje podem parecer clássicas do personagem, foram criadas nessa época. Então, vale realmente. Quem gosta do personagem, essa eu acho que é uma obrigatória para ter a coleção, de verdade, pessoal, de verdade. Essa é obrigatória mesmo. Exato. Vamos aqui para o nosso terceiro lugar, que é uma história incrível, desenhada pelo grande John Romita Jr., né? Que é Wolverine, Inimigo do Estado. Que é quando o Wolverine é dominado, a mente dele é captada, e aí o que você pensa? Pô, o Wolverine, ele é um cara que ele não se solta totalmente, porque se ele se soltar, o lado animal dele supera o racional e ele vai trucidar quem estiver na frente dele. Tanto é que quando ele tá mais assim propenso a isso, são os grandes momentos das histórias dele, é quando ele faz isso. E Inimigo do Estado, Mark Miller, que é um doidão, ele cria um jeito do Wolverine poder se liberar, né, Márcio? Exatamente. Às vezes a arte é do John Romita Jr., grande parte da arte aí, que divide opiniões, né? Tem pessoas que não gostam tanto e tal, mas quem gosta, gosta mesmo. Ele tem um senso de narrativa impressionante. A ação
que o John Romita Jr. consegue colocar é muito boa. E, cara, deu certo, né? Porque o Mark Miller escrevendo, eu sou muito suspeito, mas o Mark Miller, ele escreve, assim, algumas das maiores histórias de ação que eu já li na vida. Ele tem esse dom, ele consegue realmente colocar ação em quadrinhos. Eu gosto muito do que o Mark Miller escreve. E essa história tem que estar na lista, assim, de qualquer pessoa que gosta do Wolverine, né? Como uma top das histórias, porque tem tudo, assim, que deixou o Wolverine, assim, muito, muito famoso, muito querido, né? Então tem esse embate dele com vários ninjas, tem o Wolverine descontrolado, esse lado animal dele pra fora, tem ele se batendo de frente com grandes personagens no meio do caminho aí dessa selvageria. Ele vai encontrar Electra, Demolidor, né? Vários personagens ali de Nova York ali vão tentar parar o Wolverine de qualquer jeito. E tem toda uma história por trás ali que vai desenrolando também. Enquanto a gente vai vendo essa fúria assassina solta na cidade de Nova York. Cara, muito bom. Tudo de bom de melhor aí. Ninja, bons desenhos, bons roteiros, né? Outros personagens. Aqui no Brasil já saiu algumas versões assim em capa dura, né? Tá na segunda versão capa dura, se eu não me engano, aí saindo pelos essenciais da Marvel, e realmente é uma história essencial do Wolverine. Olha esse painel que legal, né? Uma das capas. Nossa, aí capa linda. Demolidor. Não é, mano? As pedras voando, eu imagino, né? Só faltou aquele desenho do movimento, assim, né? Mas dá pra entender que ele atravessou a parede ali pra poder acertar o Wolverine. Bem legal. Não, e é uma história muito boa, né, cara? A SHIELD caçando, os caras querendo pegar o Wolverine a tudo quanto é jeito, e o cara trucidando todo mundo. E depois, quando ele consegue se libertar, daí ele reage, né, e vai contra os caras que dominaram a mente dele, né? E o pior é que, assim, os vilões são poderosos, né? Uma galera qualquer uma, né, que ele vai enfrentar. Exato. Então ele tem muita dificuldade para ser liberto da situação, e quando é liberto, ele tem muita dificuldade também para vencer os vilões. Foi um dos momentos, assim, marcantes da história do Wolverine, um dos grandes títulos dele, Wolverine por Mark Miller. É isso. Muito bom. O que você faria, Chris, se você sair nas ruas de Nova York e encontrar o Wolverine? Você ajoelha e pede piedade? Você mija nas calças? Wolverine liberado assim? Não, já tem que... Então, primeira coisa é, se as águas do mar da vida quiserem... Será que dá tempo? Dá. Nem que seja pedir perdão. Por isso que tem que estar com a alma limpa no dia a dia. Aí, ó. Bem confessado, dia, né? bem, porque se pintar um doido desse aí... Você nunca sabe, né? Não, mas eu fico imaginando, né, cara? Pô, imagina você viver num lugar desse, numa cidade que nem lá, Nova York, Gotham City, toda hora é uma desgraceira, né, cara? Deve ser tenso, né? Corajoso. Nossa senhora, a galera é guerreira mesmo. Guerreira, mais herói do que os heróis morar lá. Muito bom. Top 3? 2? Vamos para o segundo lugar já. O segunda melhor história do Wolverine? Antes de você pôr na tela aí, vamos ver, galera, quem que vocês acham que vai figurar em segundo e em primeiro? Então põe aí o primeiro, né? Quem que você acha que vai entrar em primeiro? Tem duas histórias que eu acho que muita gente já tá matando aí o que vai chegar, porque tem dois grandes aí que tem que estar na lista, né? Vamos pensando aí, a gente já vai colocando aqui o segugo lugar, que não podia ser outro, inclusive uma aparição muito legal e rápida no Deadpool, né? Que é esse carinha aqui. É isso mesmo, vou dar uma pista, hein? Ele não é muito novo. Não é muito novo, galera. Ele não é muito jovem. Ó, tá ali. Aí, segundo lugar. Velho Logan. É isso mesmo, Velho Logan, que também, por coincidência ou não, também é escrito por Mark Miller, ele mesmo, né? E o Mark Miller tem algumas ideias, assim, geniais, cara. Eu vou fazer a propaganda dele aqui, porque é um escritor que vale a pena prestar atenção. Ele tem outras coisas autorais, são muito boas. Legado de Júpiter, MPH, o Nêmesis, enfim, galera, não é um escritor qualquer, já é assim uma lenda contemporânea, né, da nossa geração, podemos dizer. Lá na frente o pessoal vai prestar mais atenção, tenho certeza. E ele traz essa história que se tornou, né, uma das melhores Wolverine de todos os tempos, né, por mostrar aí um futuro distópico. Então a gente sabe que a história é do Wolverine, olha que legal, mas ele aproveita para poder mostrar alguns outros personagens, né, contar o futuro de alguns outros personagens queridos da Marvel. Então, assim, você fica curioso a história toda, você quer saber o que aconteceu com os heróis, o que aconteceu com os X-Men, onde foi parar os outros heróis e tal, como que tá a cabeça do Wolverine, né, como que ele sobrevive, e é uma história, assim, fantástica. Não vou dar muito spoiler para quem não leu ainda, mas tem uma nova geração, assim, do Hulk vivendo nesse mundo distópico. Cara, é muita coisa acontecendo, e com desenhos fantásticos também, nossa senhora. É o McNiven? É o McNiven em uma das melhores artes dele. Nossa senhora, cara, isso também é de encher os olhos, então não só roteiro, como a arte. E aí, não à toa, né? Essa história, além de ser uma das melhores, gerou depois uma revista mensal pro Velho Logan, né? Gerou participações do personagem em diversas histórias da Marvel inteira, e agora, mais recentemente, aparecendo até em outras mídias, né, Chris? Exatamente. E o que acontece é o seguinte, que merecia já uma série própria dele, né? É legal porque aos poucos você vai lendo
e você descobre, né, que uma grande tragédia marcou a vida do Wolverine. Ele foi, inclusive, responsável indiretamente pela tragédia, ele foi um instrumento da tragédia. E, em função disso, os vilões tomaram o mundo, especialmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram divididos como se fossem áreas de influência. Então, a área de influência do Caveira Vermelha, a área de influência dos Hulks, que os Hulks, inclusive o Bruce Banner, se tornaram malignos, né? A área do Rei do Crime e tal. E aí o Wolverine precisa bancar lá a família dele, e ele não quer usar os poderes dele, ele quer viver como um cara comum, e ele sai numa missão para conseguir dinheiro. E quem o chama pra missão é o arqueiro, o Gavião Arqueiro, que tá cego. E ele precisa da ajuda do Wolverine. E eles vão cruzando os Estados Unidos e se deparando com uma série de problemas, como o dinossauro Venom, né, que tá venomizado, que aparece lá muito louco, e entre outras coisas. Uma cópia vilanesca do Homem-Aranha, que é uma Mulher-Aranha bem maligna, lá, bem sinistra. Então vai tendo várias reviravoltas. E um dos grandes trunfos, um dos grandes marcos é a violência desse gibi, quando o Wolverine é devorado por Hulks, de propósito, ele se regenera e ele estraçalha um Hulk de dentro para fora, né, e trucida, e aquilo virou um dos grandes momentos do Wolverine, trucidando um Hulk de dentro para fora, né? Nossa, é bárbaro, isso é bom demais, cara. É muito bom mesmo, nossa, tinha até esquecido disso. Muito bom, né? Não à toa, né? Planejado para ser o último filme do Wolverine, né? Antes do Deadpool e Wolverine, realmente foi o filme inspirado totalmente nessa história. Então, é nesse nível que é essa história aí. Quem tinha dúvidas assim, se ela ia estar na lista, né? Não tinha como ela não tá aqui, né? E por muito pouco não foi a nossa primeira melhor história do Wolverine, né? Porque por pouco, teve ali um duelinho aí de interesses, né? Mas por fim, não tinha como ser outra senão essa que o Jefferson matou aí. Realmente é ela. Clássico dos clássicos. Isso mesmo, Arma X. Ah, não, galera, essa aqui, cara, Creed, essa história, você sente tudo nessa história, tá? Você se comove, você sente raiva do que é feito com o Wolverine, você fica com raiva, sabe? Você sente medo do que vai acontecer com ele, você sente um certo desespero, que mesmo você estando do lado dele, quando ele escapa ali, você fica, nossa, será que vai conseguir sair daquela situação? Então, assim, faz você passar por todos esses sentimentos, né? Num único arco de histórias, né? Que, aliás, tem a arte, acima das artes, eu não sei, eu sei que nós passamos aqui por grandes artistas até aqui, né? Frank Miller, McNiven, mas, cara, o Barry Windsor Smith, o trabalho que ele faz nesse arco do Arma X, cara, pra mim, dentro do Wolverine, é inalcançável. Pra mim, ninguém teve essa paciência para fazer a arte como ele fez, cara. Eu já vi o Barry Windsor Smith desenhando outros grandes personagens, ele ficou famoso no Conan, por exemplo, mas o trabalho dele aqui em Arma X é superbo, cara. É maravilhoso. E tem muitos motivos para essa ser a nossa número 1, né? Ela, pela primeira vez, conta a origem, né? Como o Wolverine ganhou o Adamantio, né? Como é que foi esse processo em detalhes, né? Então, assim, muitos bons motivos, né? O Creed, que é pra você, assim, essa história, quando você leu essa história, também te causou toda essas várias sensações também, meu amigo? Como foi para você? Eu confesso que a primeira vez que eu li, eu acho que eu não tava na vibe de entender bem o personagem ainda, ter o gosto pelo Wolverine e tal, então eu desprezei um pouco. Mas em uma outra releitura, inclusive recente, acho que foi ano passado que eu reli a obra, e, cara, eu fiquei fissurado. A arte espetacular do Windsor Smith, assim, detalhista no último, e como ele narra toda essa construção, porque tem muitos diálogos e balões e reflexões dos cientistas envolvidos. Então essa coisa de eles, ao mesmo tempo que é muito cruel o que eles fizeram com o personagem, você tem níveis de psicologia diferentes entre os cientistas. Então você tem aquele cientista que tá ali trabalhando, mas tá vendo que a coisa é antiética, tem aquele que tá ali a todo custo, ele quer a transformação aí do cara que ele tá fazendo ali com adamante e tudo mais. Tem pessoas que são pegas como efeito colateral, né? Então essa complexidade dos personagens e depois todo o desenvolvimento dele como fera, dele como animal, a perda da memória, né? Essa destruição de quem é o ser humano Logan é muito bem construída. Então, assim, é uma das obras mais complexas da Marvel e mais interessantes. E acho que foi uma surpresa agradável para todo mundo. Uma das grandes cenas lá do filme, não sei se era do Apocalipse ou da Fênix Negra, não lembro agora, mas que tem essa cena que roubou o filme todo, que é quando o Wolverine se liberta no projeto Arma X, né, Márcio? Sim, é maravilhoso, cara. Toda a história é muito incrível, nos mínimos detalhes, né? Eu tava aqui lembrando aqui, no começo da história, mostra, assim, o que acontece? Eles sabem, né, que esse tal de Logan que tá andando ali no Canadá, ele se regenera muito rápido, então eles confiam que ele pode sobreviver a esse processo da Arma X, que é um processo que eles tentaram antes, mas matou várias pessoas, né? E aí, assim, é legal porque os caras vão capturar o Logan, que tá num bar, tá bebendo uma lá,
e aí eles dão alguns golpes nele, assim, pra ele desmaiar, e eles vão carregar ele, assim, ele acorda e fala, mas acabou de golpear ele, já acordou, porque o fator de cura dele já começa a trabalhar ali mesmo, né? Quando você sabe desses detalhes, você começa a prestar atenção, isso vai deixando a história ainda mais rica e tudo mais. E aí ele sofre com aquele processo todo, né? Você vê que tem ali uma enfermeira que fica tentando, né, tá ali do lado dele, tenta fazer ele sofrer menos e tal. E quando ele escapa no final da história, que ele sai trucidando todo mundo ali, né, encontrando o caminho dele para sair desse laboratório, é outra grande momento, né? Então, assim, é uma história muito completa, com um ótimo roteiro, né, desenhos fantásticos, que não à toa inspirou várias outras mídias aí, então filme, a gente vê esses reflexos aí em desenhos, né, desenhos animados e tal, e, cara, não tinha como ser diferente, né? Tinha realmente que ser a nossa número 1 aqui, história do Wolverine de todos os tempos. Hey, a Comic City é um projeto para levar o mundo fantástico até você, de maneiras cada vez mais legais. Você pode contribuir se você acredita e de quebra concorrer a prêmios toda semana no nosso Instagram. O Pix está aí, comicpix@icloud.com. E obrigado por assistir até o final. Uhul!